Vamos falar hoje, mais uma vez, do lubrificante por imersão que eu estou testando aqui no canal. Esse já é o segundo vídeo na qual vou trazer novas impressões, novos resultados de novos testes que eu também já fiz. Afinal de contas, nós já demos aqui uma opinião a respeito desse lubrificante, mas nesse aqui hoje eu tenho novas evidências para falar especificamente desse carinha aqui, que é o lubrificante da Lawax, lubrificante por imersão, que nos foi enviado lá pelo Jorge Lucas, do canal Jorge Lucas também. Nós estamos testando ele e hoje eu vou te falar novas impressões. Tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Não tenho intenção de me estender muito nesse vídeo, apenas te atualizar daquilo que eu já estou trazendo aqui de testes sobre esse lubrificante. E sim, as novas impressões que eu tive agora, basicamente vão responder algumas das pontas soltas que eu estava considerando que esse lubrificante aparentemente estava apresentando. Muita gente vem nos comentários, já me mandou mensagem ou falou nos comentários aqui sobre é o lubrificante que mais dura, é o lubrificante que mais deixa a relação limpa, é o lubrificante que mais resiste a qualquer tipo de condição, ou seja, com esse lubrificante aí não tem tempo ruim. Será mesmo? Vou lembrar para vocês de algumas coisas rapidamente aqui que eu já disse no primeiro vídeo. Eu concordo que ele pode sim ser um lubrificante que vai durar bastante, ou seja, que você vai rodar muito com ele. Para vocês terem uma ideia, com a Gravel Bike, que foi a bicicleta que eu iniciei os testes, eu fiz aproximadamente 400 km por imersão. Eu cheguei a fazer 2 imersões na Gravel. E também me surpreendeu que você olha para a relação, ela está sempre limpa, realmente. Mas, no mesmo vídeo que eu já fiz o primeiro teste, eu expliquei que eu iria iniciar novos testes, e que inclusive eu já havia feito uma primeira aplicação na mountain bike. Afinal de contas, pedalar de mountain bike é diferente de você pedalar com a gravel, por exemplo, ou até mesmo com a speed, se for o seu caso. Mesmo você andando em terrenos mais tranquilos, ainda assim é sempre mais intenso. Então na mountain bike eu teria a oportunidade de testar a intensidade do produto, se ele resiste quando você faz mais força, pedala mais forte, e principalmente quando você passa por condições mais extremas. Por exemplo, com a primeira imersão que eu fiz na mountain bike, eu rodei já bem menos do que eu rodei na gravel. Eu rodei cerca de 150 km. E qual que foi a diferença? Foi a intensidade. Foi pedais onde eu fiz realmente muito mais esforço, que eu até cheguei a passar por condições um pouco diferentes do tipo de terreno que normalmente eu pedalo com a gravel, mas com relação a questões extremas como água, lama, isso até que não foi tanto o caso. Passei por várias trilhas e tudo mais, mas não tinha toda aquela, talvez não chegou a ser trilhas que tinham sujeira em excesso, por exemplo, até porque eu não gosto muito desse tipo de trilha não, tá? Mas mesmo assim foi pedais mais intensos e a durabilidade já foi menor, cerca de 130 a 150 km. Mas é claro que no meu ponto de vista eu ainda considero uma durabilidade muito boa, porque um lubrificante à base de cera que dura mais de 100 km, eu já falei aqui no canal, qualquer um desses para mim já tá muito bom. Mas em comparação àquilo que todo mundo vem falar aqui, porque eu fiz 400 km, que eu não estou duvidando, com a minha mountain bike. O que eu quero dizer é que vai depender um pouco da intensidade, ou seja, eu estou vendo aqui que ele já não é tão resistente quando é exigido muito mais do equipamento. E após esse primeiro teste, fiz novamente a imersão com essa mesma corrente. Aliás, todo o processo que eu fiz foi igual e semelhante àquele que eu mostrei para vocês com a gravel no primeiro vídeo. A diferença é que na segunda vez que eu fui fazer a lubrificação dessa mountain bike, eu aproveitei para fazer a lubrificação de uma outra mountain bike também. Então eu peguei a corrente da minha Katura Pro, que é uma full suspension, fiz todo o processo de limpeza e lubrifiquei as duas ao mesmo tempo, porque dá, né? Coloquei ali na mesma panela. Aliás, eu não uso aquela panela elétrica, como eu já mostrei para vocês, não uso aquela panela específica para fazer lubrificação. Isso porque para mim eu não vejo sentido nenhum eu ter uma daquela ainda, não, para mim não faz sentido eu ter. Então eu preferi fazer no estilo banho-maria. Algumas pessoas vieram perguntar se eu consegui ver como que estava a temperatura da água na hora, porque eu tenho que ver se ela está exatamente no ponto que foi indicado. Como é banho-maria, não tem nada marcando a temperatura, a não ser que eu use um termômetro para ver isso. E não, eu não vi isso, pessoal. Eu fui pelo meu instinto de ver a hora que a cera derreteu, que estava tudo pronto e coloquei ali. Até porque se me disserem que eu sou obrigada a ter realmente
essa certeza, ou seja, eu vou ter que ter mais um equipamento, vou ter que ter um termômetro, vou ter que ver a temperatura que está naquele momento para que dê tudo certo realmente, aí isso só vai me fazer perder o interesse pelo produto, porque é trabalho demais. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, já aproveitei e fiz a lubrificação de duas correntes. Fiz questão de testar como que ficou na full suspension com um pequeno rolê, um rolê mais curto, mais rápido. Então fiz um teste ali, acho que pouco menos de 20 km, dei um giro muito próximo aqui da minha casa, para ver como que ia ficar, se as trocas de marcha iam ficar boas, se era macia, se não ia sujar naquele pequeno trecho que eu passei por ali. E realmente cheguei em casa, tudo certo. Não passei por condições extremas nenhuma e não teve uma intensidade muito forte naquele teste. Como eu disse, foi rápido, menos de 20 km. Porém, o meu grande objetivo era testar o produto em condição mais extrema. Por isso, depois dessa lubrificação, eu fui para um treino, eu fiz um treino de final de semana realmente muito intenso. Um treino onde eu passei por condições com lama, com chuva, com água, molhei bastante a relação, fiz tudo que precisava ser feito para submeter a minha transmissão lubrificada por imersão a uma condição mais extrema, para a gente poder tirar um resultado dali. E eu vou mostrar um take para vocês, para a gente não ficar aqui só em falar, ficar em falando, que eu gravei no finalzinho daquele treino, assim que eu cheguei em casa, antes de limpar a bicicleta, antes de guardar a bicicleta, do jeito que eu cheguei ao final do pedal, eu filmei para mostrar para vocês. Dá uma olhada aí. Esse vídeo é para eu mostrar aqui como que ficou o estado da lubrificação aqui na corrente que eu lubrifiquei por imersão depois desse pedal, desse treino que eu acabei de fazer. Eu passei por condições bastante extremas e a gente pode ver isso só pelo estado da bike, tá? Então, olha só como que tá aqui o estado da bike. Ela realmente tá bem suja. Isso que eu já perdi um pouco da sujeira na volta para casa. Então eu peguei bastante lama, eu peguei chuva no caminho, inclusive, passei por situações com bastante água também. Então a bike tá bem suja, tá digna aqui de a gente realmente ver se funcionou. Esse aqui é o segundo pedal que eu faço com essa bike depois que eu lubrifiquei por imersão na primeira vez. Sendo que o primeiro pedal, ele deu em torno de uns 20 km, foi um pedal muito curto. E esse de hoje deu uns 50 km, ou seja, eu ainda não rodei nem 100 km com essa lubrificação. E eu quero que vocês observem o seguinte, olha só agora aqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir esse barulhinho, ó. Pessoal, isso aqui é o barulhinho dos roletes já encostando no outro, tá? Ó. Porque a cera, ela deixa bem silenciosa. Quando eu usei na gravel, eu rodei praticamente 400 km de uma vez só e não fazia isso. Agora, hoje, aqui nessa bike, as condições extremas, eu digo para vocês, olha só como eu cheguei aqui. Primeiro, até que a relação não ficou muito suja. Realmente não ficou assim tão suja em comparação ao restante da bike. Não segurou muita sujeira. Porém, nitidamente, a lubrificação secou. Vocês entendem? A lubrificação secou aqui, olha só. Ó o barulhinho, ó. Se a corrente estiver bem lubrificada, a gente não ouve esse barulhinho aqui dos roletes. Então, numa condição muito extrema, funciona como qualquer outro lubrificante à base de cera. Ele não resiste tanto quanto nós gostaríamos que resistisse. Porque aqui eu peguei água, peguei lama, peguei chuva, e aí a lubrificação não deu conta. Com esse take é onde a gente começa a perceber mais alguns detalhes que até então eu ainda não tinha percebido. Primeiro, esse lance de que a relação nunca fica suja é mito. Vocês viram aí que ela sujou. Ah, mas aí é porque pegou condição extrema, mas sujou. Até porque eu tenho convicção de que numa condição daquela, como é que não ia sujar? É claro que ia sujar. Eu só estou citando isso porque várias pessoas já me disseram que não importa a condição, ela vai ficar sempre limpa. A única coisa que a gente precisa ser bem justo é que de fato dá para perceber que não ficou tão suja quanto talvez ficaria se tivesse sido um lubrificante tradicional. Mas não quer dizer que ela não fique suja, ela fica, só que fica um pouco menos. Esse é um ponto importante de destacar. E o principal de tudo, vocês viram ali o que eu expliquei? Vocês conseguiram entender? Que eu fiz um pedal que eu rodei em torno de uns 50 km, mais ou menos 50, 60 km. Somando com o primeiro teste que eu fiz assim que eu lubrifiquei, deu aproximadamente 70 km e eu não tinha mais lubrificação nenhuma. Ele não resistiu a uma condição mais extrema. Porém, eu faço aqui até uma autodefesa do produto em si, que eu não acho que isso seja ruim.
porque ele é à base de cera. Qualquer lubrificante hoje à base de cera, lubrificante parafínico, ele não tem uma durabilidade grande em condições como essa realmente. Alguns até resistem um pouquinho mais e tem algumas certas exceções que são bem diferentes, mas que eu não vou entrar no assunto aqui agora. Mas de uma forma geral, eles não duram tanto justamente porque ele tem o benefício de que na hora que você vai limpar, você consegue limpar praticamente só com água ou sem muito esforço. Então eu não estou reclamando de ele não ter durado tanto quanto numa condição comum, mas eu estou deixando isso claro porque muita gente me falou que ele resiste a qualquer situação. E não é bem assim como vocês viram. E esse caso da Caturra Pro, ele não é isolado. Na Hardtail também eu fiz outro teste bem recente, além de todos os pedais que eu já vinha fazendo. Eu fiz agora recentemente, participei de um desafio de mountain bike com condições muito mais extremas. E no final do pedal eu constatei a mesma coisa, eu não tinha mais lubrificação. Eu vou mostrar para vocês, olha esse take, olha esse take aí. Esse aí foi outro exemplo e muito mais extremo como vocês viram, porque a relação estava extremamente suja ainda. Só que não tinha lubrificação mais ali não, tá? Não se engane, porque eu vinha pedalando, eu já vinha escutando o barulhinho e a gente que está acostumado já sabe quando a corrente não está mais lubrificada. Ah, mas você já devia estar pedalando há muito tempo com aquela mesma lubrificação? Não. Desde que eu tinha feito a segunda lubrificação, eu devo ter feito mais 1 ou 2 pedais no máximo, em níveis bem tranquilos, bem curtos, ou seja, talvez ele durou ali um pouquinho mais de 100 km no máximo, juntando já com esse desafio que eu fiz, que foi um desafio de 33 km, foi um pedal mais curto aqui, mas foi um desafio bem extremo, bem intenso mesmo, e não durou também, não teve lubrificação até o final. A vantagem é que, apesar de a relação estar bem suja, como vocês podem ver aí, ou seja, suja assim, saiu muito fácil. Olha só, apenas joguei água e parece que a transmissão ficou totalmente nova novamente. Então isso é um ponto positivo. Aqui, em qualquer situação, seja em condições boas ou ruins, para limpar é fácil demais. Isso aqui não dá para tirar o mérito. Limpeza é fácil, então isso é muito bom. Mas como eu disse, não tem almoço grátis, como muita gente fala aí, né? Se ele limpa fácil, tão fácil assim, é óbvio que a chance de ele sair fácil em uma condição com água, com chuva, lama, condição extrema, é maior também. Então a conclusão que eu chego de tudo isso aqui é que esse produto, ele funciona, mas ele tem esses pontos aí que a gente precisa destacar, as vantagens e desvantagens. Como ponto principal positivo dele aqui, eu destaco a longevidade, ou seja, a durabilidade da lubrificação em condições boas, ou seja, onde você não passa por condições extremas que é relacionada à água, lama e sujeira e tudo mais, e o fato de que você limpa muito fácil também. O ponto não tão legal começa já na sua aplicação. Por mais que muita gente venha falar que, cara, mas é muito rápido, é prático. Não, não é prático e não é rápido. É fácil? É, não é difícil, porque mesmo se você não tiver aquela panela específica para fazer, você pode fazer banho-maria, como eu fiz também, tá? Muita gente me diz, ah, Moisés, mas eu já criei uma rotina. E na minha rotina, quando eu chego do pedal, quando é dia de lubrificar, eu tiro a corrente e aí já deixo lá esquentando a cera e quando eu volto só coloco ali dentro, é tudo muito rápido, para mim dá muito certo. Beleza, eu acredito em você que faz dessa forma. Eu prefiro chegar em casa, ter que fazer a lubrificação de novo, eu prefiro chegar em casa. Eu simplesmente passo um pano na relação, uma escova, alguma coisa assim nesse sentido para tirar qualquer excesso que tenha, reaplico o lubrificante, vou levar ali mais que, sei lá, 2, 3 minutos, faço isso e tá pronto para mim. Assim, eu prefiro dessa forma hoje. Ah, mas dura 400 km, então você só vai fazer até a cada 400 km, que foi que muita gente me falou. Mas vocês viram aqui. Dura até 400 km, dependendo de onde você anda e da forma que você anda. Eu consegui também fazer na gravel, mas o cenário mudou muito na mountain bike. Ah, mas eu faço na minha mountain bike. Mas você fez nessas condições que eu falei aqui? Vamos ser sinceros, pessoal, não estou te criticando, também não estou falando, não estou discordando, nem te chamando você de mentiroso, você que falou isso. Estou falando que são realidades diferentes. Se eu andasse com a minha mountain bike em um cenário bem parecido com o cenário que eu andei com a gravel, provavelmente ia durar mais, mas ainda assim não tanto quanto a gravel, porque na mountain bike exige mais equipamento, e é uma coisa que as pessoas não estão entendendo. Exigir mais é mais intensidade, fazer mais força, trocas de marchas muito mais robustas, porque é um equipamento que foi feito para ser projetado com mais intensidade.
então logicamente exige mais em todos os aspectos, então a lubrificação ia durar um pouco menos. E a conclusão que eu cheguei de todos os testes que eu fiz até o momento, é que eu ainda prefiro utilizar o tradicional lubrificante, seja ele à base de cera ou à base de óleo, dependendo, lógico, do tipo de pedal que eu vou fazer. Eu me programo dessa forma. Não gostou do Lamax? Não é que eu não gostei. Eu achei ele muito bom e não se trata de gostar ou não. Inclusive, talvez eu continue utilizando ele na Gravel, porque a Gravel eu realmente não vou fazer esse tipo de pedal com condições extremas, exceto em algumas situações, para mostrar resultados aqui para vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso aqui também, mas aí já é um outro caso. De uma forma geral, vale muito a pena utilizar lá ainda, na Gravel, na Speed, ou para você que usa mountain bike em condições sempre boas, né? Que não encara nenhuma diversidade, embora na mountain bike vá ser um pouco menor, como eu já expliquei para vocês. Logicamente que eu parabenizo aqui o Jorge Lucas pelo trabalho que ele vem desempenhando, é um excelente trabalho. Acho que a forma com que ele aborda esses sistemas de lubrificantes, principalmente aqui o lubrificante por imersão, é sensacional. Ele traz excelentes testes mostrando sim o ponto de vista dele, não apenas a opinião, mas dados, o que é muito importante, de resultados, de estudos e tudo mais. Isso é sensacional. E eu te agradeço, cara, pelo trabalho que tu vem desenvolvendo e pela oportunidade de que a gente teve aqui de testar esse lubrificante também aqui no canal Minha Bike Lifestyle. E meus amigos, tudo que eu estou fazendo aqui não é simplesmente para te convencer de que esse lubrificante é bom ou ruim. É só para te mostrar todos os lados, tá? Todos os lados. Ele é bom, mas tem as suas pontas soltas. Ou seja, ele tem ponto negativo e ponto positivo. Avalie aí qual que pesa mais para você. É os pontos positivos ou os pontos negativos? Dentro do seu tipo de pedal e da sua realidade. Porque na minha realidade, eu prefiro utilizar ainda os tradicionais, na minha realidade. Espero que vocês realmente tenham entendido aqui o que eu falei, tá? Logicamente que eu posso ter esquecido de mencionar alguma coisa, talvez eu esqueci de mencionar algum ponto negativo ou ponto positivo também. Se for o caso, já me lembra aqui nos comentários. Aliás, eu quero muito que vocês venham aqui nos comentários e expliquem aqui o ponto de vista de vocês. Você que já usa esse lubrificante, você já teve esses resultados que eu tive aqui também nesse tipo de condição ou não? Qual foi a sua experiência? Conta aqui pra gente, que se possível eu vou trazer um outro vídeo. Eu pretendo trazer um outro vídeo somente se eu tiver novas evidências a respeito disso. Por enquanto, a minha opinião é essa. Se mudar o cenário, se tiver algo muito diferente do que eu já trouxe para vocês até o momento, obviamente que eu vou voltar aqui para falar mais um pouco a respeito desse assunto. Fechado? Mais uma vez eu parabenizo o Jorge Lucas pelo trabalho e agradeço também pela oportunidade de nos enviar o produto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se esse vídeo foi importante para você, agora me ajuda deixando seu like, que ajuda demais aqui no nosso trabalho. Antes de sair do canal, por favor, confira sua inscrição. Esse aqui é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike, então não sai sem se inscrever, porque o seu lugar é aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.